companheiras, companheiros, uma alegria grande compartilhar essa reunião com vocês. Eu não vou saudar todo mundo, tem uma lista imensa aqui. Vou pedir licença a vocês para saudar todos os meus companheiros e companheiras do PCdoB, nas pessoas da minha querida amiga, companheira João Moraes e do Adson Ribeiro, esse guerreiro, presidente do partido e com certeza outra vez futuro deputado federal lá em Brasília. Saudar os nossos companheiros e companheiras da JS, da pessoa da Luana, que está sempre conosco, dizer com alegria ver vocês aqui. João, companheiro, você sabe que toda vez que eu venho a um encontro do PCdoB, eu sou tomado pelas lembranças. E eu pensava aqui, e aqui tem companheiros que sabem do que eu estou falando, além de você, obviamente. Eu comecei minha militância há 50 anos atrás, em 1968. Em 1968, eu certamente estaria sentado aí, onde estão os nossos queridos jovens, guerreiros e guerreiras da UJS. Mas esse seria, em 1968, um encontro clandestino. Porque o PCdoB estava na clandestinidade, as organizações que nós militávamos, todas eram clandestinas. E certamente aqui em cima não estaria o governador do estado, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. A gente não ia estar batendo bumbo, porque não podia fazer barulho no encontro clandestino, nem batendo palma. Palma a gente fazia assim, ó, né? Quando a gente queria aplaudir. E tinha que ter dedo forte para fazer isso. Enfim, mas 50 anos depois, nós continuamos. Não trocamos de lado, não arreamos as nossas bandeiras, continuamos nossa caminhada e hoje podemos festejar à luz do sol, à luz do dia, as nossas teses, as nossas ideias e compartilhar o encontro do Partido Comunista do Brasil. Então eu tenho uma alegria muito grande, uma emoção muito grande de estar aqui com vocês hoje. Estar aqui hoje para dizer que a nossa missão, de nós todos, militantes do campo democrático popular, nós todos, a nossa missão se resume a dois verbos, que vocês conhecem bem: resistir e avançar. É isso que nós temos feito, é isso que a Jo tem feito e eu e outros companheiros que estão aqui, queridos amigos de muitos anos, há pelo menos 50 anos ou mais. No caso do PCdoB, muito mais, porque ele é mais antigo do que nós. Mas nós há pelo menos 50 anos. Resistir e avançar. Resistir ao retrocesso avassalador que esse golpe de Estado, transmutado de impeachment, né, está impondo ao povo brasileiro. Ao retrocesso econômico. Vejam que nós estamos agora diante do maior desmonte da economia brasileira, da história da economia brasileira. Não é só o petróleo é um escândalo, né? Estão entregando os campos do pré-sal e agora até os campos de águas rasas estão sendo leiloados, entregues a preço de banana para o capital estrangeiro, que era o sonho deles o tempo todo, era botar a mão no nosso pré-sal. Agora estão conseguindo. Mas não é só o pré-sal, tem mais retrocessos. Está aberta agora a disputa e os leilões logo vão começar para comprar as nossas hidrelétricas da Eletrobras. Eles vão vender a coisa mais preciosa que um país pode ter, que é o seu potencial hídrico, hidrológico. Não é só energia não, é a água que vai ser vendida para os grupos estrangeiros. Fizeram um verdadeiro massacre na legislação trabalhista, retrocederam aos anos pré-Vargas, antes da legislação, antes da CLT. O que foi feito é uma verdadeira violação dos direitos mais básicos dos trabalhadores brasileiros. Eu podia passar a tarde inteira aqui dando exemplos dos retrocessos na área econômica, mas não bastasse isso, o retrocesso social é evidente. Não é só o desemprego, que hoje já bate aí na casa de mais de 24 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. É um corte sistemático das verbas dos programas sociais, a extinção de alguns programas, acabaram com Ciência Sem Fronteira, estão praticamente acabando com o ProUni, com o FIES, reduzindo as bolsas
que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma criou e possibilitou aquele avanço da inclusão social nas nossas universidades, no nosso sistema de educação superior. Isso tudo está sendo feito com rapidez, passando por cima de todo mundo, utilizando a maioria que eles conseguiram construir no Congresso Nacional, que hoje está literalmente acovardado pelas ameaças daquele braço do judiciário que é utilizado pelos golpistas para intimidar o campo democrático popular. Eu podia falar e continuar falando do retrocesso institucional. Nós temos hoje um não governo. O governo do presidente Temer é um não governo. Ele simplesmente não governa. Ele dividiu Brasília numa porção de feudos, de pequenos feudos, entregou um para cada chefe político ou chefe partidário, e aí vai tocando ao Deus dará, tentando sobreviver até o final do seu mandato. E o judiciário, enquanto isso, se dá o luxo de governar o país, como se fosse normal. A Suprema Corte Brasileira está lá discutindo tabela de frete dos caminhoneiros, como se isso fosse papel de juiz numa Suprema Corte. E nós todos assistindo, estarrecidos. Nós não, porque nós não assistimos, nós participamos e combatemos, mas a maioria do povo brasileiro sem entender esse retrocesso avassalador em pouco mais de 2 anos que está sendo praticado no Brasil. Então, resistir a isso é uma tarefa hoje patriótica, indispensável a qualquer militante do campo democrático popular, de qualquer um dos nossos partidos. E o PCdoB, com certeza, que sempre esteve na vanguarda da resistência, continua nela e vai continuar nela. Daí a nossa solidariedade, a nossa permanente aliança e a nossa presença junto aos companheiros e companheiras do PCdoB. Mas não basta resistir, nós temos que avançar. Nós temos que avançar, e aqui o presidente Watson e a João Moraes disseram muito bem: nós temos que reconquistar o espaço democrático no Brasil. Ele está sendo literalmente destruído pelas políticas do governo golpista. Então nós temos que reconquistar. Temos que fazer como fizemos em Minas Gerais, construir um modelo democrático pela base. Foi por isso que criamos os fóruns regionais de governo, e o último cargo que o Watson ocupou no nosso governo foi justamente secretário extraordinário de articulação dos fóruns regionais, porque é dividido o Estado em regiões, e indo a cada região do Estado, discutir com as pessoas, levantar as reivindicações, escutar a gente da nossa terra, ouvir as críticas se houverem, as reivindicações se houverem, e construir juntos as soluções. É assim que a gente pode governar o Estado, especialmente quando você enfrenta um quadro de escassez financeira, um cerco político e institucional montado contra Minas Gerais, como nós temos enfrentado nesses 3 anos de governo. Então, avançar rumo à democracia com instrumentos poderosos, como fizemos aqui com os fóruns regionais de governo. Avançar e ter a ousadia de praticar uma política de distribuição de terras que os governos passados não fizeram. Para vocês terem uma ideia, o governo que nos antecedeu, do senador que hoje quer voltar aí, mas não vai voltar, ele só quer, distribuiu em 4 anos, 50 títulos, pasmem, senhores, 50 títulos de propriedade de terra. Nós, em 3 anos e pouco, já distribuímos mais de 3 mil títulos de propriedade de terra em Minas Gerais. Valorizamos a educação, o salário médio do professor. O Adson sabe disso, que é professor, aqui tem muitos companheiros do Gilson também, do professor da rede estadual. Está longe de ser o ideal, mas aumentou 47% na nossa gestão. Claro que temos problemas, e todo mundo sabe disso, problemas orçamentários, mas nós não abandonamos o compromisso de valorizar a educação, valorizar o servidor público. Por isso, estamos sendo acusados agora, pelas forças de direita, de não ter feito o ajuste fiscal. Que ajuste fiscal eles queriam que nós fizéssemos? Mandar servidores públicos para a rua? Cortar direito dos trabalhadores? Prejudicar o trabalhador, o servidor público, e assim prejudicar o serviço público de educação, de saúde e segurança? Esse ajuste nós não vamos fazer.
privatizar as empresas do Estado, isso nós não vamos fazer. Então, como nós nos recusamos a seguir a cartilha neoliberal, agora estamos sendo perseguidos, constrangidos, sufocados pelo cerco do governo federal, fartamente apoiado pela oposição política aqui de dentro. E vocês sabem de quem que eu estou falando, vocês conhecem bem o PSDB, conhecem bem os democratas, conhecem bem os partidos do bloco de direita que nos enfrentam diariamente na Câmara e na Assembleia Legislativa. Então, nós temos que avançar. É claro que reformas vão ser necessárias, todo mundo sabe disso. Mas as reformas que nós vamos fazê-las conversando, discutindo e escolhendo as soluções com a população do Estado. Não vamos fazer as reformas passando o trator por cima de ninguém. Se tiver que mexer na Previdência, nós vamos fazê-lo consultando os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, jamais atropelando os direitos deles. E eu acho engraçado falar de ajuste fiscal, Jô, num país em que um único banco, um banco privado, chamado Itaú, o ano passado teve de lucro 24 bilhões de reais. Lucro para distribuir para os acionistas. Sabe quantos são os acionistas do Itaú? Está concentrado em 9 famílias. 24 bilhões para 9 famílias. E na hora que vem falar de ajuste fiscal, quer cortar a verba da educação, quer cortar a verba da saúde, quer reduzir o Bolsa Família, quer acabar com a Ciência Sem Fronteira, quer reduzir o dinheiro da segurança. Não é assim que nós vamos reformar o Brasil. Só no primeiro trimestre desse ano, esse mesmo banco teve 7 bilhões de lucro em 3 meses. 7 bilhões de reais é o déficit do Estado de Minas Gerais. Com um trimestre de lucro, resolve o problema do Estado de Minas Gerais. Mas não é isso que eles querem. Eles querem continuar tendo lucro, distribuir só para os rentistas, que é menos de 0,1% da população brasileira, e massacrando o povo do nosso país com esse modelo retrógrado que está sendo implantado a partir do golpe que foi dado contra a presidenta Dilma. Mas nós vamos resistir e nós vamos avançar. E para avançar, nós temos que fazer o que o Adson falou aqui: ir para as ruas, ir para o combate, eleger a maior bancada de deputados federais, a maior bancada de senadores liderados pela senadora João Moraes, se Deus quiser. Eleger os nossos governadores e todos juntos irmos para a frente de luta para libertar o presidente Lula, que ele sim é o único capaz de unificar esse país de novo. Ao nosso lado, ao lado das candidaturas do campo democrático popular, como a companheira Manuela, ao lado dos demais partidos que compõem a Frente Democrática Popular, reconquistar a democracia no Brasil e avançar rumo ao país que nós queremos. Um país justo, um país solidário, um país fraterno, que já existiu nos 8 anos do presidente Lula e continuou com a presidenta Dilma até que ela fosse derrubada pelas forças de direita. Resistir e avançar é a nossa bandeira, é a nossa palavra de ordem. Então, queridos amigos e amigas, companheiros e companheiras do PCdoB, eu hoje tenho o privilégio e a honra, mas também o enorme sacrifício de ser governador do Estado nessa conjuntura. Eu só posso continuar e avançar e resistir se vocês estiverem, não atrás de mim, mas ao meu lado, para a gente junto conquistar as nossas bandeiras: a democracia, a inclusão social, um país justo, um país fraterno, um país socialista. Vamos a ele! Viva o PCdoB! Viva o Brasil! Viva Minas Gerais!